Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de RCD. Gente, na aula dessa quinzena eu não vou abrir o nosso simulador, porque eu vou falar de algo que é um pouquinho mais teórico aqui, que é o protocolo IPv6. A gente pode fazer uma simulação no Packet Tracer, mas ela é um pouquinho mais complicada, um pouco mais demorada, e eu acho que não é esse o momento. Vamos conversar primeiro sobre a teoria. Então, a gente já havia estudado sobre os IPs, tá? E a gente já tinha visto que, na verdade, ele é um protocolo de comunicação entre as máquinas dentro de uma rede, independente do seu tamanho, tá? Lógico que faz muito mais sentido numa rede muito maior, mas com certeza você utiliza números de IPs até mesmo em pequenos laboratórios, como acontece na nossa escola, tá? Então, essa é a forma das máquinas se comunicarem, saberem para onde serão enviadas as requisições, como as respostas vão ser colocadas ali. Então, essa é a função de um protocolo. Quando a gente estava falando do IPv4, tá? A gente estava falando de algumas informações, a gente estudou sobre os pacotes de informação e esses pacotes de dados, na verdade, eles são divididos em algumas partes. Então, você vai ter a parte do cabeçalho, que é o endereçamento para onde vai ser enviada a informação que foi descrita ali, que tem um destinatário, e a outra parte que são os dados necessariamente ditos, que são aqueles que vão ser passados para que essa comunicação ela seja efetiva, tá? Para que isso aconteça, você pode fazer de duas formas, ou utilizando o IPv4, como a gente já havia estudado, ou utilizando o IPv6. O IPv4, lembra que a gente tinha 4 blocos de 8 bits, tá? Então você tinha ali algumas informações, somando 32 quando você está passando essas informações via endereço, tá? E aí a gente tem a representação desses endereços sendo de 0 a 255, tá? Como um exemplo que eu coloquei aí de um IP, que é 200.156.23.43, tá? E existem aquelas que começam com 10, que são reservadas para teste, como é o caso do 192, 168.0.10, tá? Com isso, você vai ter aproximadamente 4 milhões, 4,29 bilhões, na verdade, de endereços. Só que, apesar desse número ser um número expressivo, um número grande, ele é um número limitado. Então, após um tempo, esses números eles começaram, a disponibilidade de endereços começou a ficar muito escassa, porque outros dispositivos entraram na jogada. Quando o IPv4 foi concebido, não se tinham dispositivos móveis que acessavam a internet, nem outros dispositivos que hoje a gente sabe que estão conectados, como relógios, videogames e assim vai embora com dispositivos eletrônicos que estão conectados à internet. A solução para isso foi criar o IPv6. O IPv6 tem a grande vantagem dele ter endereços quase que infinitos, justamente pela composição dele, que é bem diferente do IPv4, como vocês vão ver aqui, tá? Ele vai utilizar uma transferência agora de 128 bits, tá? Bem diferente, e ele é formado por 16 grupos de números, diferentemente do que acontecia com o IPv4. E a composição também, se vocês observarem aí na nossa apresentação, ela é bem diferente. Então, vocês estão vendo que tem 8 sequências de 4 caracteres, tá? Que são separados por 2 pontos. Então, por exemplo, aí, né, o FEDC, 2 pontos, 2D, 9D, 2 pontos, e assim continua o endereço, tendo aí essa sequência de 4 caracteres, sendo aí 8 sequências que você tem, tá? E aí os grupos, uma coisa que é interessante, os grupos 000 podem ser substituídos por um único zero, ou seja, você resume aí o seu endereço, você deixa o seu endereço abreviado. Então eu coloquei ali o endereço normal, vamos observar logo depois do DC28, a gente tem 3 grupos aí com 4 números zero. Quando a gente abrevia, a gente coloca 2 pontos, tira esses 4 números e resume para um número só, um número zero somente. Isso faz com que o endereço ele fique menor. Não que você perca o número de endereços, mas fica mais fácil para de repente você configurar a sua máquina, tá bom?
Basicamente, gente, o que eu queria falar para vocês do IPv6 era isso, porque eu não quero entrar em muitos pormenores, até porque toda a simulação que a gente fizer aqui, ela não vai ser feita utilizando o IPv6. Eu vou utilizar o IPv4, que é mais dentro da nossa realidade, tá bom? A atividade que eu passei para vocês é para que vocês façam um levantamento de exemplos práticos em que o IPv6 foi empregado. Então, vocês podem fazer uma pesquisa na internet com relação a onde, que ambientes, que empresas já utilizaram e quais sites, quais dispositivos, quais ambientes de trabalho esse IPv6 ele já foi disponibilizado. E aí você vai apresentar quais foram as vantagens. De repente você pode até pesquisar um case de sucesso, alguma coisa que teve ali prático, que as pessoas tenham apresentado e tal. Isso é um estudo de caso mesmo, que é bem bacana para vocês, tá bom? Então a aula dessa semana um pouquinho mais curtinha aí, mas é legal para a gente poder fazer essa pesquisa e a gente saber das vantagens do IPv6 ao IPv4, tá bom? Obrigado, gente. Leiam o material e façam as atividades. Abração, tchau, tchau.